Rapaz, começamos a novela Trump, segue disparando aí conteúdo para o mundo todo, né? Agora com taxação aqui pro Brasil também. Vai ser destaque aqui no Olha Aqui, né? Sim, vai ser destaque no Olha Aqui, enfim, a reação brasileira até agora, a não reação. O Brasil está se comportando com bastante calma, está fazendo a coisa certa, a meu ver. Né? Se a gente olhar, na verdade, o Brasil até tem a reação mais tranquila. Só um minuto aqui, Diego, que eu vou regular o ar-condicionado, porque ele está fazendo muito barulho. Boa. O Brasil tem até a reação mais tranquila do que a União Europeia, né, do que o próprio Canadá. A gente precisa conversar, nós vamos entrar aí em alguns detalhes de por que o Brasil precisa e deve negociar até a hora em que não tem mais negociação. Né? E vamos falar bastante disso. Vamos falar um pouquinho também do cessar-fogo na Ucrânia-Rússia, né? A Ucrânia aceitou a proposta. Aliás, não restava outra saída, né? A Rússia está vendo um pouco ainda a distância, o que está acontecendo, mas, de qualquer modo, o Zelensky está falando, provavelmente, dizendo, puxa vida, eu deveria ter ouvido o que o Lula e o Xi me propuseram, né? Mas eu fui lá na ONU, esculhambei o Lula, né? E agora estou com uma personagem de Machado de Assis em Helena, né? Perdi tudo, Padre Mestre, não sobrou nada, né? Relação Tarcísio-Bolsonaro também está aqui na nossa pauta. Né? Ontem, Bolsonaro se dizendo candidato outra vez, Tarcísio que vai ao ato, né, em defesa dos golpistas e contra o STF, porque é preciso dizer direito o que é esse ato. Né? É um ato em defesa dos golpistas e contra o STF. Né? Bolsonaro, ele próprio, pode se encontrar com o Valdemar. Né? Agora, o Alexandre, o Valdemar está livre, né? Como ele não foi denunciado, então as medidas restritivas também caíram. E vamos falar um pouquinho da agenda de Gleisi Hoffmann, que anda bastante carregada, quer dizer, a articulação política parece que está funcionando a toda, aí precisa ver se vai ter resultado, aí são outros 500, né? É isso aí. Vamos tocar a vida. Vamos lá, porque a gente está cheio de A assunto. qualquer momento eu posso interromper para fechar a janela, que eu esqueci. Tá Né? aberta. Aliás, vou fazer isso já. Faz isso, faz isso. Enquanto isso, eu te conto, sabe o quê? Que o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, fechou? Fechada a janela, não seremos surpreendidos nem por uma chuva que apareça aí a qualquer momento, mas está sol Não, aqui eu em São moro Paulo. perto de um hospital e de vez em quando o helicóptero traz as pessoas que precisam de ajuda e tal, então... E é justo, né? É isso. Olha, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo brasileiro não deve promover uma retaliação, pelo menos de imediato, contra a tarifa adicional dos Estados Unidos sobre o aço e sobre o alumínio. Essa sobretaxa, que passa a ser de 25%, passou a valer a partir de hoje. Haddad ressaltou que o presidente Lula pediu calma antes de qualquer decisão, qualquer decisão seja tomada, e ele disse também que o interesse do governo é negociar e não retaliar. Por outro lado, a União Europeia respondeu nas primeiras horas do dia com um pacote de retaliações comerciais contra os Estados Unidos. O bloco anunciou contramedidas no valor de 26 bilhões de dólares. Foram escolhidos produtos com alto valor agregado e simbólico, como a soja, as motocicletas, Harley Davidson e insumos importantes para a economia dos Estados Unidos, como produtos de madeira. O governo da França sugeriu que as restrições poderiam ser ampliadas caso a escalada comercial continue atingindo, melhor dizendo, serviços digitais e propriedade intelectual. A China, que é a maior fabricante de aço do mundo, anunciou que vai tomar as decisões necessárias para proteger seus direitos e interesses legítimos. Bom, Reinaldo, posição do Brasil, da Europa e da China diante dessas questões comerciais, tarifas do Trump. Canadá também, né? Retaliações da ordem de 20 bilhões, né? O Mark Carney, que é o futuro primeiro-ministro, dizendo que não vai recuar, e o Trump respondeu que o Canadá deveria ser o 51º estado americano. Então, as coisas estão assim. Bom, vamos lá. O presidente Lula esteve ontem num evento da indústria automobilística em Minas Gerais e se manifestou, disse, sobre Trump, eu não tenho medo de cara feia,
eu gosto de respeito, respeito as pessoas, também quero que me respeitem, e assim, enfim, fez uma fala política, nada agressiva, uma fala até óbvia, né? Uma vez que o país está sendo alvo de das tarifas, né, que entraram em vigor agora meia-noite de hoje, né? A Casa Branca anunciou ontem, e dessa vez o Brasil não tem cota. Lembrando, quem está nos acompanhando, que em 2018 o Trump já colocou essas tarifas para o aço e para o alumínio, que nos diz respeito mais de perto ao aço. O Trump já colocou essas tarifas, mas o Brasil conseguiu negociar cotas. Isto é, o Brasil conseguiu uma quantidade de exportação livre das tarifas, coisa da ordem de 5 bilhões de dólares. Né? Agora, a Casa Branca anunciou, e já estava isso no anúncio do Trump, não tem mais cota sobre o todo, acabou. Né? Lembrando que mais adiante nós teremos de discutir, muito provavelmente, em se mantendo as disposições do Trump, teremos de discutir também as tarifas, as chamadas tarifas recíprocas, né? Aí vendo produto a produto. Então, por exemplo, os Estados Unidos dizem: o Brasil taxa demais o nosso etanol e nós taxamos muito pouco deles. Sim, mas eles taxam o nosso suco de laranja de uma maneira brutal. Então, note que há um equilíbrio entre essas coisas, né? Desde sempre é importante quem nos acompanha lembrar, né, isso tem sido dito, mas é importante o tempo todo lembrar disso. O Brasil tem uma relação bilateral com os Estados Unidos relativamente equilibrada, né? O comércio entre os dois países, entre importação e exportação, supera um pouco 80 bilhões de dólares, né? 40 de exportação e de importação reciprocamente, só que essa balança é favorável aos Estados Unidos, coisa da ordem de 250 milhões de dólares. Então, nós não temos uma relação superavitária com os Estados Unidos. A nossa relação é deficitária. Ou seja, na relação dos Estados Unidos com o Brasil, eles ficam com a sobra, não a gente. Eles têm uma sobra, não a gente. Então, por que haver retaliação contra, haver tarifa, né, não retaliação, contra o Brasil? Isso não faz sentido. No que diz respeito ao aço, o Brasil está argumentando corretamente. É uma mentira, os Estados Unidos estão trabalhando com dado falso, de que a gente está simplesmente reciclando o aço da China, que sobra da China, e vendendo para os Estados Unidos. Não. Esse processamento, esse primeiro processamento é nosso, é feito aqui, é coisa do Brasil, da indústria brasileira. Nós não somos repassadores de sobra de aço da China, que é a acusação que se faz, que é a acusação que eles fazem também ao Canadá, que é o primeiro exportador. Então, isso tudo é mentira, né? E o Brasil está tentando ver se na negociação consegue expor essas evidências. Até agora, como a gente vê, não adiantou. Embora a conversa se mantenha, é o Alckmin que está levando isso adiante, embora a conversa se mantenha, não surtiu efeito, né? O Brasil também está sendo taxado, né? A reação do Haddad, ela é um pouquinho diferente do que a União Europeia está fazendo, do que o Canadá está fazendo, que anunciar a retaliação praticamente imediata, né? A China fez a mesma coisa. Não, tá bom, vocês vão taxar a gente, nós vamos taxar vocês, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo, tá tudo errado, mas é o que vai acontecer. O que o Haddad está falando? Vamos com calma, vamos conversar. É a posição correta. Veja, se dessa jornada de negociação resultar, de novo, uma cota para o Brasil livre da tarifa, bom, tanto melhor. Se dessa rodada de negociação resultar a compreensão dos Estados Unidos, coisa que eu duvido um pouco, de que as tarifas recíprocas, produto a produto, não fazem sentido, porque ainda produto a produto, a relação é positiva para eles, né? É a mesma coisa. Então, vamos deixar isso de lado. Eu tenho as minhas dúvidas, né? Aliás, eu não tenho dúvida, eu acho que os Estados Unidos não vão aceitar, né? Acho que o Brasil vai ter que tentar, é o certo, nós estamos no caminho certo, tem de tentar, né? Agora, eu não vejo muita saída, né?
Porque quando a gente olha o que está em curso nos Estados Unidos, é preciso que a gente entenda o contexto em que essas coisas se dão, né? O Trump se encontrou ontem com empresários, gente do mercado, muito preocupada, né, com o que está em curso nos Estados Unidos. Existe uma perspectiva real, aliás, até ele reconheceu isso numa entrevista à Fox News, que foi o que deu um tombo nos mercados, que os Estados Unidos não estão livres de uma recessão, né? Assim como ele sabe que existe um custo inflacionário nisso que ele está fazendo, que é fatal. Aí é matemático o negócio, não tem matemático e automático. À medida que ele mete essas tarifas, ele encarece esses produtos, né? Ele iguala com aquilo que está sendo oferecido pelo mercado interno dos Estados Unidos, que é mais caro, e você eleva o preço das coisas. Você eleva o preço final. A elevação do preço final significa necessariamente inflação, né? Que já se antevê uma inflação maior. A inflação maior pode levar o Fed, se fizer aquilo que se faz nesses casos, a uma elevação da taxa de juros. Então, o que você tem aí e mais as tarifas retaliatórias, que estão em curso já, no caso da União Europeia, no caso do Canadá, no caso de China. Você causa uma desorganização na economia mundial e se pode perguntar, né, como num poema do nosso Ascenso Ferreira, poeta brasileiro, tudo isso para quê? A resposta: para nada, né? Porque a ideia de que os Estados Unidos serão uma potência gigantesca, autossuficiente, que vão produzir e consumir tudo ali dentro e o máximo que eles podem fazer é vender para os outros, né? Comprando o mínimo possível, bom, isso não existe. Isso não pertence à lógica, nem à realidade do capitalismo hoje, da integração das cadeias produtivas, né? Então, o que há de notável nessa visão de mundo, né, é o seu atraso em relação à realidade. Aí alguém poderia dizer: mas você ou o resto do mundo que critica as opções do Trump acha que ele não sabe o que é melhor para os Estados Unidos? A questão não é se ele sabe o que é melhor para os Estados Unidos ou não. Primeiro, que não há uma única leitura sobre o que é melhor para os Estados Unidos, né? Fosse assim, teríamos uma única força política nos Estados Unidos, né? As verdades sobre a economia americana e a economia do mundo, há divergências a respeito, né? Há conceitos distintos. A verdade é que o Trump representa hoje e juntou, né, uma extrema-direita nos Estados Unidos que odeia o capitalismo global, né? Porque junto com a chamada globalização, já cheguei a passar por isso aqui, veio o que eles chamam de globalismo, a destruição dos valores americanos, né? E essa extrema-direita apoia essas maluquices. Se olhar o tal do Projeto 25, da Heritage Foundation, um troço maluco de extrema-direita, né? De recuperação dos verdadeiros valores dos Estados Unidos, da América e não sei o quê, a gente vai ver que as medidas que o Trump está implementando estão de acordo com essa visão dessa extrema-direita, que, curiosamente, é a versão americana do pensamento de um dos gurus do Putin, o Alexander Dugin, né? Peço que vocês estudem a respeito. Se escreve Dugin com G, né? Alexander, né? DR no fim. Essa visão de mundo nacionalista, voltada para dentro, de recuperação dos valores tradicionais, isso é o que está na Rússia também, né? Isso é o que os Estados Unidos também estão fazendo, né? Então, quando se vê esse ataque, porque é disso que se trata, esse ataque do Trump
ao capitalismo, há de se perguntar, bom, mas o Trump virou comunista? Bom, certamente ele não virou comunista, né? O Trump quer destruir o capitalismo americano, o capitalismo do mundo? Não, o objetivo não é esse. Agora, na prática, é o que ele está fazendo, né? Não há, desconheço analista que não aponte que isso tudo representa um grande tiro no pé para os próprios Estados Unidos, né? Ainda que o objetivo seja atingir a China, por exemplo, e a China tá nesse horizonte, né? Nós vamos um dia ter de enfrentar a China. Na economia já estamos enfrentando. Talvez um dia tenhamos de enfrentar a China militarmente, que é uma loucura, né? Então, vamos ver se a gente consegue criar um racha entre China e Rússia. Bom, tem umas maluquices aí projetadas, né? Agora, o fato é, e é bom lembrar que o Biden também tem a China como alvo. O Biden também pensava o tempo todo na China, e o establishment americano pensa o tempo todo na China. Agora, como é que o Biden fazia isso? Ou o que parece razoável se vai enfrentar a China? É enfrentar com aliados. É ter os aliados ocidentais, os aliados tradicionais, né? O que é que o Trump está fazendo com os aliados? Eu lembro que as tarifas que ele impôs à União Europeia, que ele impôs ao Canadá, que deve começar a vigorar com o México, com o Brasil, são tarifas superiores àquelas impostas à China até. Ele disse, é uma frase dele, né? Os amigos podem ser mais prejudiciais do que os inimigos. Ele disse isso. Então ele quebra uma unidade, digamos, do mundo ocidental, do capitalismo ocidental, da forma como se deu a globalização a partir do fim da década de 70, né? Ele quebra essa visão, né? Ele diz, isso não serve para nada. Os seus fanáticos de extrema-direita dizem, isso destruiu nossos valores, isso destruiu os nossos empregos, isso destruiu a nossa cultura. Junto com isso veio a invasão de valores estranhos, a invasão dos imigrantes. Aí vira uma grande salada, né? E aí, então, vamos começar a reorganizar, como na música Outros Românticos do Caetano, vamos começar a reorganizar o mundo desde o fim, né? E aí, cara, ninguém sabe direito o que vai acontecer, e o que vai acontecer não é coisa boa, né? Não tem como ser coisa boa, né? Você vai ter um ciclo de inflação mundial aí, a persistir esse troço, que vai ser muito ruim para todo mundo. Se o Brasil, por enquanto, não está impondo taxas, mas se o Brasil impuser taxa, é claro, a tarifa, é claro que os produtos encarecem aqui também, né? Como encarece no resto do mundo. Agora, para que provocar esse ciclo de inflação no mundo? Isso será bom para os Estados Unidos? Essa pátria produtora que só exporta e não importa, né? Ou que importa muito pouco e só exporta, essa pátria interessa. Os Estados Unidos, veja só, os Estados Unidos já são o que são, inclusive, em razão da sua presença nos demais países e do que recebe de retorno dessas empresas americanas nesses países, né? E isso não decorre do fato de que essas empresas produzam só nos Estados Unidos, né? Não é assim que funciona, né? Tô vendo aqui, Reinaldo, que existe uma expectativa toda em relação ao mercado interno também. Até o Jamil Chad assina uma reportagem que fala que o Trump abandonou uma promessa de campanha e taxou 150 bilhões de dólares em bens. E admite dor, né? Porque a expectativa toda é que com isso acontecendo, a partir dessa quarta-feira, né, a cobrança do aço, há também digamos assim, um rebote, né, porque haverá aumento de 300 produtos nos Estados Unidos, incluindo carros, bens eletrônicos e até móveis estariam na lista. Só para a gente arrematar.
Isso. E aí, o que os analistas estão apontando já, né, é que isso é necessariamente inflacionário. Vai começar a aparecer na inflação, especialmente dos mais pobres, né? Lembrando que, e os analistas não cansaram de apontar isso, o Trump teve um eleitorado pobre, né, nos padrões americanos, que votou nele também, né? O descontentamento está aparecendo. Na média ali das pesquisas, desde a posse, a reprovação dele supera hoje a aprovação. Olha o tumulto que ele causou nos mercados. Eu vi há pouco, as bolsas americanas hoje estão subindo um pouco, né? Mas estão longe de se recuperar do tombo que tiveram, né? Tem até uma coisa emblemática aí, né, nesse meio. Você pega a Tesla do maluco do Elon Musk, né, que tinha ganhado 700 bilhões de dólares em valor de mercado desde a ascensão, desde a chegada do Trump ao poder, ela perdeu esses 700 bilhões. Ontem estava recuperando um pouco, hoje recupera um pouco, mas teve uma perda gigantesca, até porque o Musk, corretamente, aliás, está sendo identificado também com essas escolhas, né? E aí é muito complicado, porque se a gente... Aí eu preciso pensar um pouco a cabeça do fanático, né? Os Estados Unidos vivem um momento de fanatismo, né? Você pega o discurso que o Trump fez no Congresso, eu diria que em outros tempos alguém leria aquilo e diria, isso não é normal, isso não é coisa de gente normal, né? O presidente dos Estados Unidos ir ao Congresso e fazer parte do eixo do discurso dele uma campanha contra a imigração ainda, né? E colocar nesse discurso as suas medidas contra os trans, contra as pessoas trans e a questão de gênero, você imagina, quer dizer, é um negócio completamente alheio à razão, à maior potência da Terra, né? Está ocupada com essas questões num discurso ao Congresso, né? Agora, a cabeça do fanático, ela é diferente de uma cabeça normal, né? Quer dizer, aí, nesse caso, quando se percebe... Porque, veja, as medidas do Trump estão sendo contraproducentes para os Estados Unidos. Elas estão provocando um efeito contrário, literalmente, né? Que eu quero dizer contraproducente, quer dizer, você produz contra aquilo que você pretendia. Você provoca um efeito contrário àquilo que você anuncia, né? E isso está em curso, né? Não está sendo nada do que ele está fazendo, está sendo bom para os Estados Unidos. Aliás, eu nem entendo a euforia dos mercados, de antes já falo disso. Agora, o que é que o fanático faz nesses casos? Em vez de reconhecer o erro, o que seria o normal das pessoas, olha, eu tentei, não deu certo, lamento, vamos tentar corrigir o que está errado, etc. Não, ele dobra a dose, né? O remédio não está funcionando, o remédio está dando efeito colateral ruim, então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a dose, que talvez dobrando a dose, aí a coisa funcione, né? Nem que seja o custo de matar o paciente. Matar o paciente, aí evidentemente os Estados Unidos não vão morrer, o mundo, em princípio, não vai acabar, né? Embora haja condições para isso, o planeta, ao menos, né? Mas não creio que aconteça tão já, espero que não. Mas é claro que você terá prejuízos efetivos. Só que o fanático continua, né? A gente, assim, aqui eu tô todo machadiano esses dias, né? Eu lembro do conto do alienista, né? O que o alienista faz? Ele vai para Itaguaí e diz, todo mundo aqui é meio doido. E ele vai começando a prender gente na Casa Verde, ele vai prendendo gente na Casa Verde. E quanto mais se prova que a tese dele está errada e há evidência de que a tese está errada, mais gente ele vai prendendo, né? Como não existe spoiler na literatura, ele, no fundo, era de boa fé, né? Chega a hora que ele diz, bom, o óbvio, né? O maluco sou eu. Abram-se as portas desse hospício e eu fico aqui dentro. E as coisas voltam ao seu normal, né? Mas na fase do fanatismo era isso. As evidências contrárias demonstravam na cabeça dele que ele estava certo, né? E hoje existe isso em curso nos Estados Unidos,
né? Eu insisto, essa direita que está no poder não é a direita tradicional americana. Essa direita que está no poder não é aquela direita republicana que a gente viu mesmo, olha, não precisa pegar os grandes clássicos, não, até Bush filho, né? O Bush filho ainda era de uma direita, com todos os erros que cometeu, né? Ainda é de uma direita do Partido Republicano, de uma direita, digamos, tradicionalista. Bom, é bom lembrar que a turma do Trump se indispôs com Dick Cheney, que era considerado o falcão da extrema-direita americana, né? Mas que, de qualquer modo, estava afinado com os Estados Unidos como o centro dessa economia globalizada. Quem promoveu a globalização desta maneira, né, e o centro da globalização foram os Estados Unidos, né? Isso tem até um nome, um elemento gerador, né, simbólico, né, porque isso não é um lugar que você começa, vamos fazer a globalização hoje, não. Mas o chamado consenso de Washington, né, isso daí, assim, essa ordem que está aí é uma ordem americana, né, da qual, obviamente, muita gente não gosta, mas nós estamos vendo que o Trump, ao procurar desmontar essa lógica, ele se volta, e isso é presente no seu discurso, ele se volta para os Estados Unidos do século XIX. Né? Quando ele diz, a gente taxava tudo, era uma maravilha, e foi o período, fim do século XIX, que nós fomos mais poderosos. Né? Acontece que esse país de volta ele não vai ter, esse mundo de volta ele não vai ter. O que ele pode provocar aí é muita desordem, né? E aí, se o objetivo era atingir a China, se o objetivo é criar dificuldades para a China, obviamente dificuldades cria, claro, porque cria para o mundo inteiro, mas a China tem como se proteger e a China vai buscar aliados. E os Estados Unidos estão entregando alguns aliados ocidentais no colo da China. Chega a ser patético. Você vê isso, né? Mas eles não veem isso. Aquela direita, o modo como eles veem o mundo, não passa por essa compreensão. Né? Pegue os discursos do J.D. Vance, do vice. Para ele restaurar os valores de uma América que ele tem na cabeça, né, é uma coisa muito mais importante. Né? Pegue o tal do Projeto 25 e se vê ali o conjunto de maluquices que está ali. Né? Mas isso tem história, isso tem raiz ali no pensamento e tem gente no governo que pensa aquelas coisas. Lembrar, né, antes da gente ir para o intervalo, que os Estados Unidos hoje, o Trump nomeou uma senhora para cuidar de assuntos religiosos no governo federal, para zelar pelo verdadeiro cristianismo. Polícia religiosa, né? Uma espécie de polícia religiosa americana, né? A senhora Paula White, né? Que não ia se chamar Paula Black, evidentemente. Não, por razões óbvias. Por razões óbvias. Vamos para o intervalo. Há dificuldades para a China, mas facilidades para a Rússia, que declarou que está estudando cuidadosamente a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo. E você viu aí Valdemar Costa Neto? Pois é, ele vai poder e já se encontrou com Jair Bolsonaro. A gente conta daqui a pouco, depois do intervalo. Até já. No YouTube a gente segue ao vivo. Ô, Reinaldo, você viu o filme do Trump, O Aprendiz, no Prime Video? Não sei se você viu até. O ator foi indicado ao Oscar, né, e tudo mais. Sim, bom filme, para entender o começo ali do Trump, como ele se fez, né? Para entender o começo, como ele se fez e aquele negócio. Agora, eu diria que ali ainda é um Trump pragmático que desapareceu, porque, veja, esse Trump que aparece ali pelo menos no começo, era um Trump que era próximo dos democratas. Era um Trump antes do rompimento, que era próximo da família Clinton até, né? Mas era o Trump que dizia, eu sempre coloco uma hipótese absurda na negociação, porque o sujeito se espanta com a hipótese, eu estou fazendo uma síntese, tá? O sujeito se espanta com a hipótese absurda
e depois eu consigo aquilo que eu quero, que vai acima até do que ele estava disposto a ceder. Parece meio primitivo, tal, mas, enfim, nas negociações isso pode funcionar. Só que hoje não está mais assim. Né? Nós vamos falar daqui a pouco de Ucrânia e Rússia. Né? Aquilo que ele fez com o Zelensky no Salão Oval, no dia 28 de fevereiro, demonstra que aquele Trump lá era um pouco melhor, ainda que histriônico, ainda que esquisito, que sempre foi, né? Era um pouquinho melhor do que esse que está aí. Esse que está aí, ele foi radicalizado pela extrema-direita e, como ele é um homem muito vaidoso, a verdade é que ele não engoliu ainda a derrota de 2020, se você olhar. Né? Que volta e meia, ele retorna àquela derrota. Né? Ele não pôde suportar aquilo. Né? E aí se cercou de extremistas de direita para valer, e a partir disso construiu uma história e resolveu embarcar nessa história. Onde isso vai dar, não sei, um bom lugar certamente não será. Né? Verdade. Bom, e é isso. Só para a gente arrematar aqui, temos um minutinho ainda. E o presidente Lula, o que você achou da fala dele? Você até mencionou ali sobre o Trump, né? Não fala grosso comigo não, tal, negócio de respeito. Eu acho que assim, é a fala de um líder político, né? Porque há uma questão aí que a gente precisa retomar e assim que juntar a rede, eu quero falar um pouquinho da questão interna do Trump. Porque é claro que isso tem efeitos aqui na política interna também. Né? O Lula faz a fala de um presidente que, enfim, de um país que está sendo taxado. Alguma contrariedade ele tem que expressar. Né? É isso aí. Estamos voltando aqui agradecendo a você, sua audiência pelo YouTube. Deixe seu like na nossa transmissão e aproveite e siga o canal UOL também. Pessoal, estamos de volta. O governo da Rússia declarou que está estudando cuidadosamente a proposta dos Estados Unidos para um cessar-fogo imediato de 30 dias na guerra contra a Ucrânia. Para o Kremlin, é preciso analisar com calma as declarações norte-americanas antes de tomar uma decisão. A Ucrânia aceitou o pedido, né? O Zelensky, depois da puxada de orelha, né, do sabão ali público na Casa Branca, aceitou o acordo. O porta-voz do governo russo citou a possibilidade de uma conversa por telefone, entre Vladimir Putin e Donald Trump para falar sobre este assunto, Reinaldo. Sim, importante, quer dizer, isso está sendo imposto ao Zelensky. Eu já retomo isso, mas se me permite, só uma conclusão aqui sobre a questão interna ainda, né, do Lula e da política interna. Veja que até a eleição do Trump, nós não tínhamos esse fator tarifa colocado aqui como tema nacional, e certamente esse tema vai se estender a 2026. Né? E aí se vai perguntar, os candidatos que estão postos, eles vão se candidatar a governar o Brasil para os brasileiros, vão se candidatar a governar o Brasil para o Trump. O Bolsonaro resolveu ironizar o Haddad dizendo: o Trump está taxando os outros, não o seu próprio povo. É uma observação típica, apropriada à ignorância do Bolsonaro. Né? Porque com isso que o Trump está fazendo, ele está elevando os preços também para o Brasil, está prejudicando também o Brasil se, enfim, o Brasil tomar as providências que tem de tomar. Então, está prejudicando o Brasil? Sim. Então, você veja que o Bolsonaro aplaude uma decisão de um presidente dos Estados Unidos que prejudica o seu próprio povo, o povo do Bolsonaro, aquele povo que ele diz que quer governar e que não vai. Né? Então, nós teremos um efeito interno decorrente dessa história toda, né? Que vai chegar, certamente, à campanha eleitoral.